Estudando então o livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Primeiro, intercessão providencial. O céu estava recamado de estrelas lucilantes, como lanternas mágicas que dilatavam claridade no zimbório azul turquesa. Leve brisa acariciava o arvoredo e conduzia delicado perfume de azaleias brancas com bordas de luz. Aves de plumagem comum voavam sobre os jardins que adornavam o centro de comunicações da nossa esfera de ação. A pouco e pouco, começaram a chegar os convidados para o combinado para a data anunciada com antecedência. Fôramos informados que nobre mensageira de instância superior viria comunicar-se conosco, obedecendo a uma programação anteriormente organizada para socorrer algumas instituições espíritas terrenas, seriamente sitiadas por tenebrosa organização do mal. Trabalhos antes realizados com abnegação, agora sofriam sórdida perseguição de inimigos do progresso, já que desencarnados, que se comprazem em semear intranquilidade entre as criaturas, em perversa conspiração contra a ordem e o desenvolvimento moral. Especialmente convidados, Dr. José Carneiro de Campos, eminente médico dedicado ao humanitarismo, que no orbe se destacara pela cultura, retidão de caráter e sacerdócio invulgar na medicina, ao lado de outros servidores do bem, igualmente nós mesmos, deveríamos fazer parte de um grupo de atendimento aos corações aflitos, aprisionados nas malhas asfixiantes da rude sandice. Às 8 horas da noite, a sala encontrava-se repleta, tendo o nosso respeitável administrador, Ovídio, no palco que se destacava a mesa florida, ornamentada com esmero. Nesse momento, adentrou-se a ilustre visitante, cercada por carinhoso grupo de espíritos iluminados que a acolitavam com respeito e admiração, bem como com recepcionistas destacados para conduzi-los ao palco. Recebidos com especial carinho pelo nosso diretor, foram encaminhados a lugares especialmente reservados, sendo a gloriosa visitante levada a um assento de destaque entre os responsáveis pela nossa comunidade espiritual. Claridade diáfana dominava o imenso recinto que tinha o teto transparente, através do qual podíamos ver a noite exuberante e rica de astros faiscantes. O mestre de cerimônias assomou o tablado e um grupo de crianças começou a cantar Adeste Fidelis, também chamado hino português, composto por D. João IV, convidando todos os fiéis ao Evangelho a permanecerem de pé. Nosso administrador levantou-se, como todos os presentes, e logo após orou com sentida emoção, enquanto a psicosfera ambiental ficou saturada de energias que se materializavam como suave orvalho perfumado que a todos nos impregnou. De imediato, apresentou a venerável senhora desencarnada, cuja aura refugia em tonalidades diamantinas, demonstrando o seu estágio evolutivo. Referiu-se o irmão Ovídio que se tratava de servidora cristã desde há muitos séculos, mas que durante a existência do Santo de Assis, ou seja, São Francisco, sacrificava-se na ordem das Clarissas, a fim de manter a pulcritude dos seus ensinamentos, preservando os votos de caridade e pobreza, humildade, de entrega total a Jesus e à virgindade. Sem os encômios constrangedores, muitos comuns da convivência terrena, a biografia era destituída dos elogios dispensáveis, sendo fiel à estatura moral da abençoada entidade. Ao silenciar, a visitante ergueu-se, com leve sorriso no rosto angelical, saudou-nos com simplicidade, dizendo-nos: A paz de Jesus seja convosco. Venho em nome do amor não amado, rogar-vos ajuda para a comunidade cristã espírita, que neste momento experimenta severos testemunhos. O amor a Jesus, em todas as épocas da humanidade, sempre tem provocado a ira dos adversários da verdade que o temem, revestindo com ferocidade contra os seus vexilários. Vexilário quer dizer os que seguem como mestre, na ilusão de que, ao destruírem os seus corpos, aniquilam seus ideais libertadores. Não ignoramos que as forças do mal, ensandecidas
e furiosas ante o crescimento dos adeptos do Consolador, que vem recuperar os espíritos enfermos, desertores e extraviados, a fim de trazê-los de volta ao Cordeiro de Deus. Sentem-se ameaçadas e, após reorganizações bem urdidas, atacando-nos com inclemência, tanto de forma sutil como em enfrentamentos dolorosos. Utilizando-se da debilidade moral de muitos conversos que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do espiritismo, deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução pelos arrastamentos de outros invigilantes que a ação maléfica proporciona. A intriga e a infâmia, armas mortíferas e de grande alcance, são utilizadas para denegrir os companheiros, lançá-los uns contra os outros, com desgastes de energia e de tempos malbaratados inutilmente. Embora, pregando-se a tolerância, não a praticam. Antes, mantêm injustificáveis ressentimentos, filhos do orgulho em predomínio e da presunção doentia. Por mais se exore a necessidade da prática do perdão, da gentileza, da caridade no trato com todos, comportam-se armados e muito sensíveis a qualquer palavra de admoestação, que interpretam conforme a sua doentia situação, de modo a abrir feridas nos sentimentos debilitados. Atormentados pelas paixões servis, transformam os núcleos espíritas que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento aos sofredores, a santuário de comunhão com o mundo espiritual superior, em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio para o prazer e as lancharias comuns. Lentamente, substitui-se a seriedade da mensagem por anedotário chulo, vulgar, de duplo sentido, o que deixa doridas frustrações naqueles que os buscam amargurados, sofridos, com os corações feridos e a mente atormentada. Se não bastasse a conduta reprochável, o desrespeito aumenta e as desconsiderações pelos humildes faz-se natural comportamento, sem qualquer atitude de compreensão e de misericórdia para com os filhos do Calvário, que o Mestre nos confiou para que deles cuidássemos. Derrapa-se em relacionamentos de ocasião, que terminam em rupturas abruptas, com mágoas e afastamentos das atividades, esquecidos do altíssimo significado da responsabilidade abraçada, dos compromissos firmados antes do berço. Fez silêncio oportuno, como se o auditório cativado guardasse as palavras e as reflexões e se permitisse impregnar pelo conteúdo da mensagem. Com o semblante assinalado por leve melancolia, resultante da análise grave, a veneranda mensageira prosseguiu. Iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se na atualidade, embora haja fruído de outras benéficas ocasiões, que desrespeitaram antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais, que têm estado retidos em regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Meus amigos, vocês estão vendo o que está dito aqui? Esse livro foi escrito em 2015, dizendo ela que essas pessoas que erraram no passado, entre outros genocidas, bárbaros, fanáticos religiosos e etc, 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 estão reencarnando na Terra como oportunidade para reparação e crescimento na direção do bem. Meus amigos, é a nossa última oportunidade de agir corretamente. Então, tenhamos piedade dessas pessoas que foram descritas aqui agora, porque o momento é dramático. Mas vamos continuar. Calcetas e alucinados promovem contendas e produzem justas ferozes, transformando as instituições em campos de batalhas destrutivas, sem dar-se conta do prejuízo moral e doutrinário que ocasionam. Para contê-los, amorosos benfeitores da humanidade vestem-se de matéria para os socorrer e os amar. Quer dizer, também nascem espíritos equilibrados para
equilibrar essa situação. Entre esses, a comunidade franciscana, que revolucionou o fim do século XII, o começo do século XIII, está renascendo para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a Igreja do Amor, conforme Jesus havia solicitado a São Francisco e São Damiano. Tem a tarefa de preparar as mentes e os corações para o restabelecimento dos incomparáveis milagres do amor, conforme Jesus o fez, antecipado por missionários do conhecimento, que em Roma e em todo o império diminuíram o clamor das contínuas guerras, dando lugar às manifestações de justiça, de misericórdia, de que foi rico o seu ministério na terra. Depois virá ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus. Está dizendo aqui que Francisco de Assis voltará entre nós para concluir o trabalho. Muito bom. Continuando a leitura. Tratar-se-á de um ministério de alta abnegação, qual aconteceu nos inovidáveis dias do passado, quando modificou totalmente a estrutura da fé cristã, embora as tremendas adulterações que vieram após a sua desencarnação. Infelizmente, ainda é da natureza humana o vício de adaptar o conhecimento libertador à estreiteza da sua compreensão, de submeter a lição sublime aos impositivos das paixões e das dependências, hábitos doentios e conformistas, geradores do alucinado e equivocado prazer. Em um novo programa, no entanto, não deverão ocorrer os riscos que se apresentaram no pretérito, porque aqueles que se negarem a seguir corretamente ou criarem impedimentos à sua divulgação e vivência serão exilados automaticamente. Eu vou ler novamente o parágrafo. Em um novo programa, no entanto, não deverão ocorrer os riscos que se apresentaram no passado de deturparem a lição, porque aqueles que se negarem a seguir corretamente ou criarem impedimentos à sua divulgação e vivência serão exilados automaticamente por meio da sintonia mental e moral com o planeta inferior, para onde se transferirão em estágio forçado até que lhes ocorra a renovação indispensável, capaz de fazê-los ascender em retorno à terra, mãe generosa que lhes é o berço feliz. Que coisa, né, meus amigos? Então vamos aproveitar essa oportunidade. A soberba e o falso intelectualismo, a necessidade de variações de comportamento, vêm conduzindo expressivo número de adeptos da revelação nos guias da humanidade. As propostas agressivas, conforme a sua maneira de entender, e alguns se atrevem a dar nova interpretação às obras da codificação, num alucinado projeto de atualizar a verdade, as reflexões do codificador, inspirado pelo Senhor, vaso escolhido para a construção do mundo melhor. Dominados pela vaidade, deixam-se outros dominar por entidades intelectualizadas, de baixo nível moral, que os mistificam, assacando acusações indébitas contra tudo e todos que lhes não compartem as ideias esdrúxulas e extravagantes. Graças à comunicação virtual, divulgam-se acusações sórdidas contra os servidores fiéis a Jesus, que não estão à cata de promoção pessoal, nem de exibicionismo egóico, semeando espinhos pela senda que lhes devem percorrer. Intimoratos, no entanto, esses discípulos de última hora prosseguem inatingidos, ignorando o mal para somente construírem o bem. Esse ultraje, ora sutil, noutros momentos agressivo e direto, tem desanimado indivíduos frágeis que se fascinam com a beleza da doutrina e se decepcionam com a conduta de algum daqueles que se apresentam como sendo seguidores. Piorando o quadro, no entanto, as disputas por cargos administrativos, a fim de imporem suas maneiras especiais de governança das consciências em lamentáveis ressonâncias do passado, quando em outros credos foram impiedosos e dominadores, vêm se tornando triviais, sempre em esquecimento das diretrizes do Mestre ao afirmar: quem desejar ser o maior,
seja o servidor de todos. Muito tormento por exibição pessoal tem induzido os descontentes à criação de esquemas de trabalho que violam a simplicidade da mensagem de Jesus, enquanto outros se autodenominam inspirados pelo próprio Senhor, ou se apresentam como reencarnantes famosos, cujas existências foram de sacrifício e de abnegação, como se pudesse haver retrocesso no programa da evolução. Misturam-se, em consequência, os interesses vis de encarnados com desencarnados, aumentando as dissensões, gerando os ódios que já deveriam estar ultrapassados pelas relevantes conquistas das ciências psicológicas que demonstram os malefícios que causam a todos quanto lhes permitem guarida na mente e no sentimento. É momento muito grave, porque há urgente necessidade de consolação aos que se sentem deserdados, aturdidos com as ocorrências afugentes que os surpreendem nos mais diversos segmentos da sociedade. A hora exige atenção e cuidado ante o número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas, venenos nas palavras, que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. Urge que servidores do Evangelho restaurado reconsiderem condutas e voltem a trilhar a difícil estrada pedregosa por onde peregrinou o Mestre, sem as lisonjas e os destaques sociais, nem as honrarias humanas que muito agradam a inferioridade moral, pervertem os sentimentos que se deveriam ornar de simplicidade e renúncia. A tribuna espírita não é pódio para disputa de exaltação do personalismo, nem instrumento de projeção da mesquinha necessidade de aplauso. Antes, é área de compromissos graves, com o ensinamento exposto, de forma que valham mais os atos do que as palavras memorizadas em exórdios brilhantes. Isto porque, conhecendo as debilidades morais dos que ali se apresentam, os adversários espirituais seguem-nos, empurram-nos a compromissos efetivos ilusórios, desgastantes, sexuais, resultantes do fascínio que exercem em pessoas viciadas de mente pervertida. Dominados pela vã cultura, pelo entusiasmo dos insensatos, abrem espaços emocionais muito amplos para a instalação de conflitos que os atormentarão, que os levarão ao abandono das tarefas quando contrariados ou simplesmente entediados a caminho de desditosas depressões e obsessões soezes. A instituição espírita de hoje deve evocar a Casa do Caminho, onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus, mantiveram a continuação do contato com o Messias, a fim de que tivessem forças para o testemunho e o sublime holocausto da própria vida. Novamente silenciou com a voz suavemente assinalada pela emoção que lhe invadia o ser angelical. Todos nos encontrávamos dominados pelo magnetismo vigoroso que dela e de suas palavras se exteriorizava. Momentos após, prosseguiu tomada de júbilo e de esperança. É chegado o momento de intensificarmos o intercâmbio feliz com os companheiros mergulhados na indumentária carnal, que se têm mantido fiéis e padecem as injunções difíceis do momento turbulento. De todo lado apresentam-se o sofrimento em multifaces, cada hora alcançando uns e outros, sem qualquer exceção. Porque o momento é de selação de valores, no qual aqueles que estiverem com Jesus defir-se-ão pela permanência na batalha, enquanto outros optarão pelos prazeres com que se comprazem. Necessário que intervenhamos nos programas de obsessão em massa que vêm ocorrendo num arrastamento alarmante, a ponto de constatarmos que em quase todos os quadros de patologias variadas estão presentes os adversários espirituais do paciente, explorando-lhe as paisagens mentais e emocionais. Sabemos que na raiz de toda enfermidade o problema é o próprio doente, que se torna predisposto à instalação dos distúrbios na saúde, à contaminação pelos agentes destrutivos, pelos transtornos que neles se fixam. Além disso, verificamos também a instalação das matrizes psíquicas que facultam as obsessões perversas. Vozes espirituais,
em momentosos intercâmbios mediúnicos, vem conclamando os trabalhadores do bem, a vigilância e a oração. Em exórdios e discursos comovedores, mensagens de administração carinhosa são transmitidas nas células espíritas enobrecidas pela caridade, enquanto os servidores sinceros percebem a gravidade do momento. Médiuns sinceros, fiéis, constatam as ocorrências infelizes na psicosfera pesada que se abate sobre todos. As orações ungidas de amor suplicam amparo para a seara visitada pelas pragas perigosas e a inclemência da situação perturbadora, e a sua ressonância alcançou elevadas regiões espirituais que sediam os responsáveis pelo progresso do planeta em nome de Jesus. Como efeito, soa o clarim anunciador de perigo e movimentam-se legiões de obreiros desencarnados, concitados à campanha de defesa que se faz de emergência. Em várias comunidades espirituais próximas à Terra, instalam-se grupos de auxílio, servidores especializados nesse trabalho tão destacado para o enfrentamento que já vem ocorrendo. Houve uma pausa natural, com o corolário da dissertação, para que pudéssemos avaliar a gravidade do acontecimento. Logo após, com a mesma tonalidade de voz, doce e enérgica, o anjo visitante continuou. Vemos solicitar o apoio de todos os membros da comunidade Redenção, para que sejam organizados grupos de vibrações em favor dos irmãos em testemunho, a fim de que as instituições espíritas e os seus trabalhadores, especialmente os portadores de mediunidade dignificada, sejam enriquecidos de bênçãos em forma de coragem e mantenham um padrão de ondas mentais como um canal por onde fluam as energias do amor e da abnegação, como acontecia nos gloriosos dias do martírio. Em razão das facilidades de divulgação do Espiritismo na atualidade e da sua relativamente fácil aceitação por indivíduos de todas as procedências e pelas massas ansiosas, não se creia que os testemunhos já não se façam necessários. São eles agora de outra ordem, com características mais sutis e mais perigosas, porque são entretecidas habilmente malhas fortes, que envolvem, aprisionam os invigilantes e alcançam também os bons servidores. Que ninguém se excuse às provações de amor e de fidelidade na seara de luz. Que ninguém tema os hábeis conciliábulos dos maus e suas façanhas, porque acima deles brilha a luz da verdade. O Mestre não deixa aqueles que o amam ao abandono ou ao esquecimento. Mantende-vos confiantes. Para o feliz desiderato, além dos grupos de vigilantes e encarregados de orações intercessórias de cada comunidade, seguirão equipes de técnicos no que diz respeito às obsessões, para os esforços de soerguimento moral dos afetados, despertamento dos adormecidos na indiferença, prosseguimento dos laboriosos e lutadores devotados, principalmente também com o objetivo de atrair para as falanges do bem os extraviados que se permitem o engodo de transformar-se em inimigos de Jesus. Unidos mental e emocionalmente, seremos como um diferente exército que combate com as armas da compaixão e do esclarecimento, da misericórdia e do amor. O Senhor comanda-nos, convida-nos à grande batalha da luz, clareando a treva, do perdão substituindo a vingança, da pureza e da humildade em lugar da luxúria e da prepotência. Que Ele mesmo, Jesus, nos impulsione e conduza, são os nossos fervorosos votos para todos. No silêncio natural que se fez, as emoções subiram-nos ao coração, aos olhos, e lágrimas romperam a comporta de segurança, num misto de júbilo e gratidão ao Pai e de preocupação pelos dolorosos fenômenos relatados. Automaticamente, o coral infantil começou a modular uma sonata encantadora de exaltação a Jesus, ainda não conhecida na terra, enriquecendo-nos de paz e de irrestrita confiança no futuro. A seguir, nosso administrador, com emoção significativa, orou ao Senhor em agradecimento e logo encerrou a reunião. Lá fora, a noite esplêndida em beleza e perfumes.
Após a formação de pequenos grupos que se acercaram da visitante gloriosa, foram-lhe apresentadas algumas questões que pediam esclarecimentos, preocupações que precisavam ser esclarecidos e quase todos se retiraram. Fomos informados, aqueles que deveríamos participar da frente de ação combativa, da existência de outra reunião, que teria lugar após o encerramento daquela que nos apresentara a paisagem geral dos acontecimentos. Quando a sala estava quase deserta, o irmão Ovídio convidou-nos com um gesto delicado e nós 5 fomos apresentados à embaixadora do Senhor. Cativante e gentil, recebeu-nos com elevada cortesia e, por solicitação do nosso administrador, seguimos a uma sala ao lado, menor, onde seriam apresentados os projetos que nos diriam respeito em nossa atividade no planeta para a qual fomos convidados. Seriam necessárias estratégias de amor e de energia para a perfeita identificação de princípios fixados nas insuperáveis lições do Evangelho. Meus amigos, esta introdução nos deu uma imagem geral do que nós estamos vivendo aqui na Terra. Quantos vemos pessoas, principalmente, que todos têm acesso pela rede da internet, quantos se fazem queridos com palavras fáceis e deixam escapar comportamentos negativos em suas falas, mas as pessoas embevecidas pela fala fácil embarcam nas suas prédicas. Estejamos atentos. Tenhamos um filtro permanente. Que Jesus nos deu esse filtro. É do bem? É bom para todos? É positivo? Vamos sempre avaliar o que estamos escutando, não é verdade? Por hoje ficamos aqui. Esse livro tem capítulos muito longos. Estejamos preparados para isso, podendo parar a qualquer momento e continuar noutra oportunidade, mas o importante é que todos estudemos. Se for necessário, tenham o livro em papel. Se for preciso, escrevam para mim, façam nos comentários, eu remeto o livro para facilitar o estudo de todos nós. Por hoje ficamos aqui, aguardo com abraços a companhia de todos.